santo, santo, santo. Amém e amém. Aplaude o teu rei, aplaude. Aplaude a Deus por esse grupo ungido. Santo. Pastora está muito ungida, pastora Célia, viu? Aplaude a Deus pela vida dela, está muito ungida demais. Debaixo de uma unção, essa mulher de Deus aqui. Amém, amém. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Como vocês estão? Dá para dar glória a Deus aqui? Amém, amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O título da palavra de hoje é, queridos, fortes, mas fracos ao mesmo tempo. Fracos, mas fortes ao mesmo tempo. Pastor Maíldio vai ler. Vamos abrir a nossa Bíblia em Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4 e 7. Hoje você vai conhecer um sentimento. Ele é normal, mas ele não é verdadeiro. Que muitos de nós temos por causa dos tempos difíceis. Vamos ler isso. Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 4 é o que nos interessa. Leia isso. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Versículo 7. Versículo 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Querido, Ciro era um tranqueira mesmo. É o termo literal da palavra. Estamos tratando de lixo humano. O cara não valia nada. Imagina o homem que dominava o mundo, não tinha restrições, na mão à mercê total dos demônios. Imagina as ideias que esse lixo não tinha. Porém, um dia ele se converte. Porque, tudo bem, hoje não é o caso da gente contar a história propriamente dita dele, mas ele foi impactado com uma profecia que foi dada para ele, e caiu a ficha dele que já tinha sido dito por outro profeta. E aquilo mexeu com a cabeça dele. E aí ele começou a pedir então para sacerdote daquele Deus de Jerusalém, algum sacerdote que desse uma explicada melhor para ele. E quando ele foi ouvindo as palavras de Deus, ele queria saber, na verdade, sobre aquele Deus altíssimo, criador dos céus, da terra, do tal de Abraão, que era oriundo da região dele. Pérsia é hoje o Irã, Babilônia, Iraque, são divisa. Então ele quis saber do Deus, criador dos céus, da terra, de Abraão. E aí falaram para ele: esse se conecta com o mesmo que te falou a profecia, que você vai trabalhar para ele, que você vai servir, vai liberar o povo. E aí aquilo mexeu com a cabeça dele. E ele arrumou a vida dele. E ele ficou sob os comandos de Deus. E o comando que veio claro para ele é: o imperador, vizinho teu, mas que dominava aí, antes de você, pegou lá os utensílios, aquela casa de Deus lá, e trouxe para cá, você tem que devolver. Outra coisa, você tem que devolver o povo que está preso com você,
para que volte a Jerusalém e reconstrua o templo desse Deus, Criador dos céus e da terra. Porém, no 4, ele solta uma frase, porque ele está com muita boa disposição. Porém, ele diz uma coisa que Deus poderia pedir para ele. Deus não pediu, Deus sabe por quê. Que representaria nos cofres dele os utensílios da casa do Senhor, reconstrução daquele templo? Nada. Ele era o maior império do mundo. Então, Deus poderia dizer, assim como libera, faz, desfaz, é o seguinte, e não deixa faltar nada, mas Deus não pediu para ele. E ele mesmo atesta isso quando diz, quem morar por perto, por favor ajude. Por quê? Porque esse Ciro estava com os cofres arrombados, estava quebrado, nessa sua façanha de devastar o mundo com o exército em constante marcha, intermináveis guerras, aquilo custa fábulas. Porém, os países conquistados não repõem, porque são pequenos. As proporções naquela época dos países eram muito pequenas. Na época de Jonas, você ouve falar de um país inteiro, 120 mil almas. Então, aquilo não repõe. E o pior, país conquistado tem que pôr uma estrutura lá dentro. E essa estrutura não se autopaga daquele país. Então, ele estava no Senado quebrado. E ele tinha preocupação com a própria vida dele, porque quando a estabilidade da nação está por um fio, qualquer congresso formado por senadores e generais depõe o imperador, o rei, não importa o título. Então a vida dele já estava a prêmio. E ele queria os recursos do mundo, mas ele não os achava. Então ele ia de país em país, porque algum dizia, não, mas nesse país tem não sei que riqueza. Mas quando chegava lá não era nada daquilo. Era pouco. Então, ele tem que pedir, olha, o que eu posso fazer é devolver o que está aqui. Mas, entre aspas, ele não vai reconhecer isso, mas a carta já o diz, eu não tenho dinheiro. Então, olha, por favor, você que mora por perto, você ajuda aí. O que eu acho lindo, queridos, esse cara acertou sua vida, foi servir a Deus, e Deus se agradou dele, e Deus então falou, eu vou destinar os recursos para você. Dá para dar glória a Deus aqui? Aplaude a Deus mesmo. Eu vou destinar os recursos. Em Isaías, capítulo 44, 28, Deus falando sobre um imperador, falando para o seu povo, punhado de povo, pequenino, remanescente, Deus diz, vocês não estão sabendo, mas o imperador Ciro já está na minha mão. Ele é agora dos meus. E olha o que Deus fala sobre ele. Isaías 44, versículo 28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Agora, em resposta a isso, continua aqui, o 45 de 1 a 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Tira o nome Ciro, põe ao teu. Continua. A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Não me leve a mal, para Deus você tem muito mais valor do que Ciro. Muito mais. E olha o que Deus fala para Ciro, porque quando Deus mandou a proposta dele devolver o povo, etc., Deus não prometeu nada. E o cara falou, eis-me aqui, eu embarco nessa. Aí Deus manda a resposta, eu vou encher teus cofres de recursos. E Ciro, quando saiu, deixou para o filho dele um reino abastado. E todos sabiam que o Deus de Israel tinha feito isso. Queridos, Satanás, ele quer nos aprisionar dentro de um sentimento de abandono de Deus.
É aquela coisa de você lutou, e qual é o prêmio? Escassez, miséria, o que é isso? Não existe um pior sentimento do que o abandono, não existe. Isso é fato, porque o abandono, você sabe que a outra parte, ela continua aí, mas já não há conexão. É muito ruim você sentir isso. Satanás conhece o poder desse golpe. Quando alguém consegue, um demônio, um ser humano usado por Satanás, consegue te provar que Deus se abandonou. Porque depois desse sentimento, tua vida está, como dizem lá no mundão, azarada. Toda atitude que tomar vai ser errada. Vai querer fazer com as mãos, e aí vai trocar as mãos pelos pés. Teve uma época na história dessa casa firme, Deus me mandou abrir. E eu fui arrojado, fui rápido, porque encheu rápido lá no outro lugar pequeno. E já vimos então aqui, falei, aproveita e pega o outro ali. Eu dei um passo muito além de aquém da perna, eu dei mesmo. Vai me perguntar, eu dei mesmo, não precisa mim. Eu conheço, sei o que eu fiz. Não tinha, entramos aqui, não tinha, pintamos com carro, a turma subia aqui e ficava tonto lá, o rapaz. Caramba, eu que sou um vovô, eu que pintei toda a parte de cima do andaime, eu que fiz. Mas era com cal. Mas por que cal? Porque não tem dinheiro, meu Deus do céu. Só que era pela metade. Para lá era tudo a lata, parecia, descia rato dali. Meu, que loucura. Aí eu comecei a sentir que Deus estava demorando demais para entrar com uma resposta financeira a uma atitude que eu fiz por Ele. Porque eu não moro aqui, eu não durmo aqui. E aí eu fui por uma ideia, um plano meu, um lugar que me exigiria 3 andares, blá, 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 encheção de linguiça toscana calabresa, que eu ia trazer muito dinheiro para a igreja. Deus falou para mim, você vai se arrebentar. Desse jeito, você vai se arrebentar. Mas Deus, eu tenho demanda da procura, o Senhor não faz, deixa que eu faço. Ele falou, você vai se arrebentar. Ele foi enfático. Ele falou, abre a Bíblia, eu vou falar com você. Eu abri lá, saiu aquele versículo que diz, andarás como velho, de cabeça baixo e tal, e tal. Poxa, o Senhor já não faz, eu também não posso fazer, como é que ficamos? Aí Ele me deu essa palavra de Ciro. Eu jamais vou deixar de cuidar dos meus servos. Jamais. Ele foi enfático. Jamais vou deixar de cuidar de quem me serve. De quem fala em meu nome. Você fala no nome do Senhor, você tem o Espírito Santo. Você tem o poder de Deus liberado, como Ciro nunca teve. Ciro nunca experimentou o poder de Deus. Ciro nunca orou por um enfermo para vê-lo curado. Mas você está aqui na igreja. Menina dos olhos de Deus. Aí um dia Deus me falou, hoje você vai ver quem sou eu. Aí me chega lá, do nada, assim, alguém que vem de outro país. Pastor Wissam, posso passar aí? Eu estou aqui no aeroporto. Até na hora, pô, mas nem me avisa, tá bom. É um apóstolo aí de um outro país. Tá, vem, aonde você vai? Ah, vou no lugar, eu te levo. Daquela viagem, o homem que estava ali do outro lado, eu dei uma palavra profética e tal, ele falou, olha, eu quero fazer uma oferta para a sua igreja. Aí ele veio aqui, olhou, falou, eu pago tudo isso aqui. Pagou tudo. Assim, foi bom. Aí eu perguntei para Deus, mas era tão fácil assim? Deus falou, você ia abrir 3 andares, ia se comprometer com tanta mão de obra, com tanto fornecedor, com tanta logística de entrega. Olha, aí chegou, fez o cheque e foi embora. Ainda me levou a comer não sei aonde, ainda fez outro cheque e me deu de presente. Eu falei, tá louco, faz homeopático. É muito para o coração do profeta. Mas eu fiquei com vergonha de Deus. E eu conheci o fôlego de Deus. No Alphaville foi a mesma coisa. Deus mandou abrir igreja. Pegamos um lugar que era de tal de Daslu, uma empresa aí de falida. Peguei. Mas encheu rápido, muito rápido. E eu pregando, o quê? Ficamos 2, 3 meses lá. E era uma noite, numa quinta, eu pregando, chovendo muito. E tinha mais gente fora do que dentro, nos olhando debaixo da chuva pelo vidro. Aí Deus falou para mim, você está satisfeito? E eu pregando, eu quase falei, Deus, mas eu não vou sair tão cedo daqui, porque aquela rodada lá na saúde quase me arrebentou. Então deixa eu cumprir o contrato. Mas por mais que eu, na indireta, eu já dei de púlpito, aquilo começou a me mastigar por dentro. Não está certo.
Porque o outro culto era igual, gente fora olhando, puxa, não faz sentido. E aí eu peguei, mesmo, a história se repete. E Deus foi me lembrando outra vez, e outra vez eu me vi tendo que brigar, ir no monte, jejuar, levar o povo para o monte, o povo tudo novo ali. Deus, embarquei em dívidas, em não sei o quê, olha, faz alguma coisa, fiz loucura, foi tudo pelo teu nome, lembra quando não durmo aí dentro? E Deus repetia as mesmas coisas de Ciro, e foi repetido, igreja, repetido. Uma mulher, que o marido, Deus me mostrou aonde está o marido, o que está acontecendo, eu vi o rosto dele, aí fizemos a oração, Deus libertou ele, quando ele me olha, eu falei, esse aqui, aí ele me aparece com mala de dinheiro, olha, arruma tudo, olha só, e dinheiro honesto, não é dinheiro que ele achou numa bocada por aí, não, é tudo declarado no imposto de renda dele. Queridos, a gente vai aprendendo com Deus, a gente vai amadurecendo. Esse sentimento de abandono é para você se autodestruir, fazer besteira, aquele impulso de última hora não resolve nada, queridos. Deus para um cara que não lhe prometeu nada, mas só porque o cara se afeiçoou de Deus, tomou algumas atitudes, olha o que Deus falou para ele, eu vou te dar, eu vou bancar teu reino, e ninguém tira a tua cabeça. Dá para dar glória a Deus aqui, igreja? Aplaude o Senhor, aplaude. Tem o Nabucodonosor que tem a mesma história de Ciro. O cara era tranqueira igual. Eu não tenho tempo nesta pregação para te falar o que esse desgraçado fazia antes de se converter. Pensa no lixo humano. E aí o cara se converte, e ele quer, porque lá, que já sabe, que o Deus, criador dos céus e da terra de Abraão, se afeiçoou. Aí ele veio para ele, sacerdote, que ministrou ele, que leu para ele o Torá, e aquilo entrou na cabeça do cara. E ele começou a dizer, eu vou servir a Deus. Porém, esse homem, na dívida dele era pior, ele é anterior, pior do que Ciro, pior. A situação dele estava caótica, o reino dele estava para explodir a qualquer momento. O reino dele ia se dividir pelos príncipes das províncias. Porque a partir do momento que o rei causa o que ele causou, os príncipes começam a ser, aqueles estão na vilarejo, os países independentes. E a cabeça dele rola no mesmo dia com toda a família. Esse cara declarava assim, todos os países conquistados só aumentaram minha dívida. Aí ele falava, o único país que me tira da miséria é Egito. Só que o Egito estava muito bem armado militarmente. Só que era regido por faraó tranqueira. E aí ele falava, só o Egito pode nos salvar. Deus, que ouve tudo, sabia disso. Aí Deus pede umas coisas para ele. Nabucodonosor diz, eis-me aqui. Quantos já falaram, Deus, eu estou aqui para obedecer ao Senhor? Levante a tua mão, você que quer obedecer a Deus. Levante a outra mão, só para ter certeza que é isso mesmo. Aí em casa faz o mesmo. Pode abaixar as mãos. Deus viu isso. Olha o que ele fala para o cara. Porque ele foi lá fazer o que Deus pediu para ele. Ezequiel capítulo 29. Olha como Deus bate direto no ponto. Me impressiona como Deus é preciso e sabe falar e sabe fazer milagres. Ezequiel capítulo 29, 19 e 20. Versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Aplaude o teu Deus, aplaude. Deus foi direto no ponto do cara. Um profeta entrou no palácio na frente de todos os generais que estavam por um fio para mandar o cara para a forca. E falou, este homem obedeceu ao Deus, criador dos céus e da terra de Abraão. E Deus mandou eu aqui para dizer que pode ir agora que o Egito está entregue. Continua. Ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isto será a paga para o seu exército. Por paga do seu trabalho, com que serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Deus. Aplaude ele, aplaude.
Não me leve a mal. Deus não é por proporções, Deus é por potencial. Uma pessoa que Deus chama para pregar para 1000 pessoas, e porque se embananou todo na vida, está pregando para 20, Deus vai dizer, você não está fazendo nada, rapaz. Outra pessoa, é a história dos talentos, deu a cada um segundo a sua capacidade. Outra pessoa que tem chamado para 15 pessoas, pregou para 20, Deus vai dizer, parabéns, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Então, não me fale não, mas olha, o imperador fez, não fez, queridos, ele fez só aquilo. Vocês vêm servindo a Deus desde o dia da sua existência no Evangelho. Vocês pregaram muito mais do que Nabucodonosor com Ciro juntos. Vocês oraram muito mais por enfermos do que eles dois juntos. E para nós, Deus nos dá o Egito e as riquezas deste mundo. Dá glória a Deus bem forte. Pode aplaudir Ele sim. Para nós, no velho e no novo, Isaías 1,19, no velho ele diz, eu destinei o melhor para o meu povo. Queridos, o melhor está por vir. E eu não estou falando só de finanças. Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Dá para dar glória a Deus? Não é prosperidade só dar dinheiro com forquilha no pescoço. Não é prosperidade uma pessoa comer a comida mais cara da terra, com uma algema no pé, outra na mão. Quando Deus fala o melhor dessa terra, Ele diz, você vai sentir prazer na vida que nenhum mundano tem. Você vai ter paz. Você vai ter proteção espiritual. Se o mundo acaba, moradas celestiais direto. Portanto, no entanto, na terra, você vai ver o que eu vou pôr na sua mesa. E no Novo Testamento, todos lembramos de Mateus capítulo 6, 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o romper, ele vem na vida de todo filho de Deus. Não é só a Casa Firme que está orando por um romper. Todo filho de Deus, toda filha de Deus tem a sua busca intensa. Ninguém vai pegar nada de mão beijada. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai por cidadania, nem por cor de olhos, nem ser filho de pastor, filha de... Não tem nada disso. Cada um tem que construir seu histórico em Deus. Deus não tem neto. Ou você vira filho, e filho ou não vira. E aí vem a tua busca. E a tua busca, ela culmina num romper. E a tua luz romperá. Ele fala, romperá, romper. No romper, vai vir muito mais do que dinheiro para você. Vai vir poder para fazer milagres. Não é só a unção de angariar recursos que você já tem. Vai receber poder para expulsar demônios, libertar vidas, curar enfermos, interpretar sonhos, profetizar, pregar, dar vida onde não tem, multiplicar a vida, emanar a vida de Deus. Isso está vindo para você. Porém, o ruim na história é que você desconhece teu potencial. Porque você está trabalhando em dias difíceis. É muito ruim. Então você acha que você não tem capacidade nenhuma. Deixa eu te adiantar. Outras pessoas que não têm o histórico que você tem com Deus, se você entrega a casa na mão delas, faz tempo que ela já teria rachado em 15 pedaços. A casa que eu falo da casa, falo da empresa, falo do emprego, falo do que for. Falo do casamento, não importa. As tuas bases, os teus alicerces são de prosperidade. E você não conhece o teu potencial porque os dias são muito difíceis. Mas se você entrega isso para outro que não tem a unção que você já tem, aquilo que você está enraizado, já vira pó, rapidinho. Nós temos uma história aqui, de um sentimento. Assolou José, assola a gente. Nessa fase, queridos, nessa fase de trabalhar em dias muito difíceis, é normal ter o sentimento de fracasso e de inutilidade. É normal. Me sinto uma fracassada, me sinto um inútil. É normal esse sentimento. Porque a porta que você bate não abre, o prego que você bate enferruja antes de fixar. É problema.
E aí você começa a achar que você é um inútil, uma inútil. O pior é quando acorda e não sabe aonde ir. Eu já vivi muito esses dias. Muito. Eu vivi eles. Deus permitiu. Ele falou para mim, mimado você não vai ser por chamado que eu tenho para a tua vida. Você tem que passar por isso. Eu já sabia ouvir a voz de Deus. Você acorda, não sabe onde ir. Eu dizia, Deus, eu não sei onde ir. Porque todas as portas que já bati até agora. Que teve uma porta que ia bilíngue. Para caramba, eu estava falando 4. O cara não me chama. Então eu falei, Deus, eu vou orar. Eu conheço esse sentimento. Essa coisa de inútil. Puxa, não vai, na minha mão não vai. Não é verdade. Não é verdade. Outra coisa, algemas nas mãos e nos pés. É normal esse sentimento. Sente que está algemado, algemada. Não sei, tem alguma coisa me prendendo. É normal esse sentimento. Sufoco, terceiro sintoma. Ai, me sinto sufocada, sufocado. Ai, como eu sou imaturo, imatura. Como sou neófito na fé. Não é verdade. Esse sufoco abate qualquer um. O espiritual, o natural, abate qualquer um. Só que o espiritual demora mais para levar o golpe. Chega uma hora, não tem espiritual carnal. Quando já estão querendo cortar a luz da casa. E gato de vizinho não está viável. Aí acabou. Aí pega todo mundo. E aí vem aquilo que parece que um cabresto aqui, ó. É horrível. Essa dificuldade, ela gera isso. Outra, sem poder enxergar lá na frente, sabe? Lá, eu não consigo ver futuro. Ah, será que eu peço então as contas da empresa? Porque eu não vejo o futuro, mas se pedir contas é pior. Porque essa tal empresa, aos trancos barrancos, no mínimo está pondo gasolina no carro, sei lá. Ah, fechou a loja. Pior. Porque a loja, pelo menos, está te mantendo ocupado, com certo prisma de entrar R$100 a mais amanhã, sei lá. E aí a gente fica sem aquela visão para o futuro. Eu não sei o que vai ser da minha vida na frente, eu não sei. Não consegue ver saída e sem perspectiva de coisas grandes. Porque aí é normal que alguém fale com a gente de ideias mirabolantes e a gente fala, poxa, essa pessoa não está pautada, imaturo. Já não sabe que no pouco que estamos enfrentando aqui, ele quer maximizar isso. É normal esse sentimento de você não querer embarcar em coisas maiores, porque você está levando golpe nas coisas menores. E você pensa, se eu rompo com isso aqui está R$1.000 por mês, agora com essa ideia dele eu vou ter 100 mil de dívida por mês. É normal esse sentimento. Isso não significa que você é uma covarde, um cara que se encostou aí, que já não tem mais fé. Entenda que tudo isso é um sentimento agregado, literalmente agregado ao momento difícil que você está passando. Queridos, nunca vamos poder esquecer do histórico de José. José foi muito nobre, andou em santidade. Ele teve uma fazenda na mão. Tudo foi injusto na vida dele. Ele creu em Deus, creu nas promessas, fez tudo que a Bíblia manda, que é andar em santidade, ser honesto, amar a Deus. Foi vendido, agora ele é numerado, com uma tatuagem no braço. Imagina você. E agora ele tem uma fazenda lá, que ele pode fazer o que quiser. Você não vê José começando a roubar, guardar num lugar ali, um cofre para quando for embora, para quando fugir. Você não vê ele fazendo isso. Qualquer um faria isso, ele não fez. Você não vê ele fugindo daquilo. Ele podia fugir. Ele não fugiu. Satanás oferece para ele o vigor da mocidade dele. Ele podia pegar as escravas, a mulher de Potifar. Ele se resguarda. E como é que termina tudo isso? Miséria, lamentação. Porque antes pelo menos estava cuidando de uma fazenda, agora está cuidando de uma prisão, gente. É horrível. Então José pode ter tido os sentimentos que nós temos. Inutilidade, fraqueza, para que sirvo eu? Tudo que ponho a mão anda para trás. Tudo que eu faço de melhor, minha vida volta para trás. E parece que Deus é contra mim. Tudo que eu faço por Ele, olha que o reino dele me devolve. Mas José se manteve fiel, queridos. Assim que deram na mão de José algo de potencial, nós pudemos ver o próprio potencial de José. Assim que tiraram José da prisão e deram para ele o Egito para administrar, o cara arrebentou. Em breve você vai conhecer o teu potencial em Deus. Hoje não tem como.
Por isso, não olhe para o espelho e não deixe a depressão tomar conta de você. Quando dizem amém aqui? Amém. Não aceite a acusação. Não olhe para o espelho dizendo, o que vai ser de mim? Eu acho que minha vida vai terminar encostada na casa da minha mãe, que tem que me... Não entra nessa. Em dias difíceis, não dá para ver quem é você. Em dias difíceis tem que se resguardar, tem que orar, tem que clamar a esse Deus que é o único que tira da prisão e dá o Egito na tua mão. Aplaude, Ele aplaude. Aplaude mesmo. Deus é fiel com esses que o buscam, queridos. Isso se chama Espírito de prosperidade aos pés de Deus. Então eu termino com essa frase. Não afrouxe na tua garra e na tua busca pelo sobrenatural. Não afrouxe. Cuidado, não deixa o diabo falar para você de que o espiritual tem te adiantado. Porque Satanás pode ter posto uma balança na frente de José. Satanás era solto na terra ainda. Ele devia estar do lado de José, quem tem as promessas. Ele deve ter dito, José, os teus 10 irmãos, os crentes carnais, que estão brincando de igreja, estão tudo lá, livres, comendo do lado do pai, dormindo na tenda do pai. Você, o espiritual, olha como tua vida ficou. Os discípulos, mesma coisa. Andaram com o Senhor Jesus, foram espirituais, abandonaram tudo, todos. Parece um bando de inúteis, encostados no homem que é agitador, mas que vai terminar na cruz. Mas repara, quando o Senhor foi tirado deles, veio o Espírito Santo, eles geriam o avivamento. Eles geriam o que a nação não podia fazer, o rei da nação não podia fazer, eles fizeram. Eles conseguiam, o equivalente número, São Paulo, 20 milhões de almas, conseguiam que não faltasse comida para nenhum. Dá glória a Deus aqui. Não faltava coisa alguma para 5 mil almas, equivalente a 20 milhões na realidade de São Paulo. Então eles tinham muito potencial, mas você não via isso enquanto eles estavam naqueles dias difíceis. O Senhor está te dando poder, está te dando autoridade. Você é o maior investimento de Deus. Deus não está investindo em paredes, por isso não olhe para as paredes. Ah não, mas olha, até buraco na minha casa já tem. Deus não está investindo agora na parede. Está investindo em você. E o que Deus vai fazer com você, teu testemunho vai ser poderoso na terra. Nós vamos ficar impactados com o que você vai pegar o microfone para contar para a gente. Quantos creem nessas coisas? Aplaude o teu Deus, aplaude. Quantos querem se sustentar no sobrenatural? Quantos querem isso? Ser espirituais de verdade? Põe a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, tomei a minha decisão. Pode apagar as luzes. A partir de hoje, eu peço perdão. Se por não entender as coisas, fiz o que não devia. Se abandonei a fé, se deixei de crer, eu peço perdão. A partir de agora, eu estou de volta. Eu creio em Ti. Toda a minha vida já está nas Tuas mãos. Amado Espírito Santo, peço perdão se deixei os pensamentos, as lutas desta vida me afastarem do Senhor. Se interrompi a nossa comunhão, se não tenho orado o suficiente, eu peço perdão. Se deixei de confiar no Senhor como deveria. Pai Santo, Pai amado, o Senhor é tudo para mim. O Pai que eu sempre quis ter na minha vida é o Senhor. A minha confiança no Senhor está de volta. Eu estou de volta. Eu creio em Ti. Eu confio em Ti. Me ajuda nesse tempo. E me levante para a Tua glória. Eu sei que a minha vida já está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. 5 minutos, queridos. 5 minutos para você orar agora.
São os 5 minutos mais importantes da tua vida até aqui. Agora deixe o mundo inteiro lá fora. E volte a restabelecer tua confiança no Senhor. Tenha um diálogo lindo com Ele. Porque em tempo de desespero, de sufoco, alguns vão por pecado. Peça perdão. Diga que você não vai fazer outra vez. Peça perdão para o amado Espírito Santo. Pede para Ele te transformar agora. Perdoar e transformar. Se você não tem orado como deveria, pede para o amado Espírito Santo te aguardar naquele quarto ali. Pede poder, pede unção. Pede para Ele socorrer você nos teus problemas. Porque é para tudo isso que o amado Espírito Santo está aqui. Oh Espírito querido e amado. Mais uma vez, quando chegamos nesse momento mais sublime do culto, faço questão de lembrar-me a mim mesmo publicamente. Do dia que eu perguntei ao Senhor qual é o lugar mais rico da terra. E o Senhor me disse: filho, o lugar mais rico da terra é onde tiver um povo se comunicando com o Pai Celestial com sinceridade de coração. Espírito Santo amado, eu apresento ao Senhor nas casas, automóveis, nesta igreja. Eu apresento presentes vivos para Ti. Eu apresento filhos e filhas para o Senhor, que estão aqui sem reservas, sem protocolos, sem rodeios. Estão abrindo os seus corações. Estão depositando a sua vida nas Tuas santíssimas mãos. Confessando pecados, pedindo ajuda. Alguns estão dando grito de socorro. Pedindo que o Senhor cuide deles. Outros estão pedindo poder para o avivamento. Poder para se mover no sobrenatural. Oh Espírito amado, o Senhor atende tudo isso. Tudo isso para o Senhor tem muita importância. Move-te nesse lugar, Espírito Santo, porque a Tua palavra diz: onde o Senhor está, o enfermo é curado, o aflito é socorrido. O Senhor hoje cura as feridas do Teu povo. Aceita suas orações, aceita seu clamor. Flua nesse lugar, Espírito, flua. Flua, Espírito amado, flua. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Canta isso, igreja. E a sua misericórdia Sim, Senhor. dura para sempre. O Senhor Ele é muito bom para você. é bom. Ele te ama demais. O Senhor é bom. Ele está sarando as tuas feridas. E as suas misericórdias Ele está te dando colo. dura para sempre. Ele está te dando um abraço. Aleluia. Canta isso, casa do Senhor. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro.
Santo. Glórias ao Cordeiro. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sim, muito bom para a tua vida. O Senhor é bom. Sim, Senhor. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom. O Senhor é bom. Flua a casa de Deus. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, Let your glory come. nós vamos ficar aqui 2 louvores.